Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, e chegamos com a segunda lição do mês de setembro, esse mês muito especial que nós estamos trabalhando os sentimentos e emoções. A lição desta semana é a alegria do coxo da Porta Formosa. Essa lição é muito especial, é uma história curta, porém nos traz uma lição muito interessante sobre a verdadeira alegria. Fica comigo até o final desse vídeo para você conhecer a oficina das emoções desta semana. Tem um material muito dinâmico para você trabalhar com as suas crianças. E agora vamos conhecer o planejamento de aula desta semana. Vamos lá. No nosso planejamento de aula, o valor, o princípio é a verdadeira alegria. O Memorizando Filipenses 4:4, vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, e a base bíblica, Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 10, que vai aqui relatar a história do coxo da Porta Formosa. O objetivo da aula: com a história do coxo, vamos mostrar que a verdadeira alegria vem quando experimentamos a bondade de Deus em nossas vidas. Enfatizar que a verdadeira alegria vem de Deus e que esta alegria é profunda e duradoura, independente das circunstâncias. É importante falar sobre isso nessa aula. Materiais necessários, ministração da aula, introdução e contextualização, 10 minutos. Receba as crianças ao som do hino, Canção dos Sentimentos, Canção da Alegria, Muda Tudo, Minha Vida é uma Viagem, e aí você vai introduzir o tema da aula. Você pode escolher qual o melhor momento para aplicar esses louvores. A minha dica é que vocês recebam as crianças ao som deste hino, Canção dos Sentimentos. O tema da semana, você pode colocar a Canção da Alegria. Por quê? Porque é música, é ilustrado e vai explicar já o que é o sentimento alegria. Eu não preparei nenhum slide falando sobre o que é alegria, porque cada aula nós estamos deixando um hino que fala sobre aquele sentimento. Quando você assistir esse vídeo, você vai entender que é uma excelente introdução para começar a aula. Depois que as crianças assistirem o vídeo, aí você pode conversar com elas, abrir um diálogo e começar a falar sobre o sentimento alegria, sobre o sentimento que será estudado na semana atual. No encerramento da lição, vocês podem encerrar com este hino aqui. Eu acredito que as crianças até já conheçam. É o Muda Tudo, Minha Vida é uma Viagem. É muito legal e ele pode ser um carro-chefe nesse mês, porque a nossa temática é Jesus, o controle das minhas emoções. Para o Memorizando, nós deixamos aqui a dinâmica Círculo da Alegria. Como você vai realizar essa dinâmica? É muito simples. Materiais que você irá precisar: uma bola ou um balão de encher, tá? Um balão de soprar. E aí você vai colocar as crianças em um círculo, vai dar uma bola ou balão para essa criança e vai colocar um hino para tocar. E pode ser um desses hinos aqui, você escolhe o hino mais animado, tá? Esse Muda Tudo seria interessante para a dinâmica. Quando você colocar o hino para tocar, você vai dizer para as crianças que elas devem passar o balão para o próximo coleguinha. E aí, quando você der uma pausa no louvor, a criança que estiver com o balão em mãos, ela deve citar o versículo, que é o Memorizando Filipenses 4:4, e ela vai recitar o versículo e vai pular de alegria como o homem curado, o coxo. E aí você explica para as crianças que na aula elas vão entender o porquê você está pedindo para elas citarem o versículo pulando de alegria. Ela pode recitar o versículo e depois pular, ou se você achar interessante, elas podem recitar o versículo pulando de alegria. Se a criança não souber citar o versículo, ela deve sair do círculo. A que acertar deve ganhar um brinde de incentivo, e aí é o que você achar interessante. Assim, além de memorizar o versículo, elas também vão experimentar a alegria de se mover e louvar a Deus como o coxo
que foi curado. E aí você deve dar um tempinho para elas decorarem o versículo. E é interessante usar cartaz do Memorizando, que está nos visuais da lição que nós vamos conhecer daqui a pouquinho. O próximo passo é a contação da história. Deixamos aqui 35 minutos. A atividade nós deixamos 20 minutos e tem a atividade de debate. E eu já deixei aqui as perguntas de reflexão para vocês já introduzirem esse momento que nós deixamos a cada lição para vocês finalizarem a lição, abrindo um diálogo e algumas reflexões com os seus alunos. E aqui nós deixamos as perguntas, deixamos a reflexão já para ajudar você que é professor. Isso não quer dizer que você não pode acrescentar alguma coisa. Fique à vontade para adaptar o que você achar interessante. O importante é que você faça. Principalmente esse mês que nós estamos falando de temas tão sensíveis. Vamos ouvir as nossas crianças e tentar pastorear, aconselhar essas crianças. Aqui nós deixamos as respostas das palavras cruzadas para auxiliar o professor. É interessante que você, professor, escolha a atividade que você vai aplicar na sua aula e resolva essa atividade antes, para que quando chegue na sala, se a criança tiver alguma dúvida, você não seja pego de surpresa. Então é interessante que você realize as atividades, aquelas atividades de artesanato. É interessante que você faça e leve uma pronta para as crianças verem. E aí você vai conseguir explicar melhor. E agora nós vamos para a contação da história. Vamos lá. Na nossa contação da história, nós temos o Memorizando, Filipenses 4:4. E com esse versículo como base, nós vamos trabalhar o sentimento alegria. Então você deve aplicar isso para as crianças da seguinte maneira. Crianças, depois de ouvir esses hinos falando sobre sentimentos, já vimos um vídeo falando sobre o sentimento alegria e agora nós vamos conhecer uma história bíblica, porque as nossas lições é muito além de um filme da Disney, é muito além de um personagem do filme Divertidamente. Nossa essência, o nosso manual é a palavra de Deus e nós iremos conhecer a história de um homem que aconteceu há muito tempo. Olha só, os cristãos tinham costumes de sempre ir para o templo em Jerusalém, orar, falar com Deus. Esse templo, ele era muito conhecido porque as portas desse templo era muito bonita e era conhecida como a Porta Formosa. Era a referência daquele templo, porque de fato era linda aquela porta. E nós estamos aqui imaginando como seria aquela porta. A Bíblia diz que um homem coxo, que não conseguia andar, um paralítico, ele era colocado todos os dias em frente à Porta Formosa para pedir esmola. Naquele tempo, as pessoas que tinham deficiência, essas pessoas sofriam muito e elas não tinham uma outra opção a não ser ir pedir ajuda, pedir esmola. Todos os dias, aquele homem coxo estava em frente àquela porta pedindo dinheiro, pedindo ajuda. Certo dia, Pedro e João, discípulos de Jesus, foram orar naquele templo. E ao chegar em frente à Porta Formosa, aquele homem estava lá pedindo ajuda. A Bíblia diz que Pedro, cheio de autoridade, olhou para aquele homem e disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te em nome de Jesus, o Nazareno. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que aquele homem levantou e começou a andar. Ele sentiu suas pernas, começou a se mover e ele, cheio de alegria, entrou no templo, pulando, regozijado, porque era coxo desde o nascimento. Mas quando ele conheceu a verdadeira alegria, que foi experimentar um milagre de Deus, a sua vida foi totalmente transformada. E aquele homem saiu cheio de alegria e as pessoas que estavam dentro do templo, muitas delas
conheciam aquele homem e ficaram maravilhadas, porque sabia que desde o nascimento aquele homem não podia andar. Aquelas pessoas viram a glória de Deus e aquele homem experimentou a alegria de Jesus, a alegria genuína do nosso Deus. O dinheiro acabava e no outro dia ele tinha que pedir esmola novamente, mas a partir do momento que Pedro oferece para ele Jesus, oferece para ele o milagre da salvação, a cura, aquele homem não precisaria mais voltar a pedir esmola, porque agora ele andava, agora ele era a prova viva do milagre de Deus. E assim é na nossa vida. Nós só temos alegria verdadeira em Jesus de Nazaré. E aqui nós encerramos a contação da história, mas a aplicação da lição ainda não. Porque lá no caderno de atividades tem atividades bem legais para as crianças e em seguida eu vou apresentar para vocês a oficina das emoções dessa semana para continuar a temática alegria. Vamos lá! Antes de irmos para o caderno de atividades, eu quero apresentar para vocês o card do Memorizando. Todas as lições nós estamos disponibilizando esses cards para vocês imprimirem e darem para as crianças, porque elas vão levar para casa, vão lembrar do versículo, vão ler o versículo, vão guardar na Bíblia e com esses cards vocês podem fazer dinâmicas com as crianças. No final do ano aí que está se aproximando, na formatura, você pode premiar a criança que tem todos os cards. Se ela tem todos os cards, é porque ela não faltou nenhuma lição, tá? É bem interessante. O objetivo do card é que as crianças tenham em mãos algo que você usou na aula. Agora vamos conhecer as atividades que nós preparamos para vocês. Bem, pessoal, no caderno de atividades nós deixamos aqui o texto para as crianças. É interessante que vocês imprimam. A primeira atividade: que caminho os homens devem tomar para trazer o homem para a Porta Formosa. Então a criança vai procurar o caminho correto e aqui elas podem ilustrar a Porta Formosa. Nessa atividade as crianças devem ilustrar a Porta Formosa. Vocês devem ajudar as crianças a cortarem aqui, deixar uma abertura aonde está a marca. Aí vocês vão dobrar isso aqui e colar para fazer tipo um canudinho. Vai cortar o coxo e vai colar esse canudinho ou palito de picolé atrás dele, tá? Para que as crianças fiquem movimentando ele, pulando de alegria. A próxima atividade é um artesanato. Pedro e João ajudaram aquele coxo. Eles não deram dinheiro, mas eles deram o principal para aquele homem, a cura, né? Aqui, o objetivo desse artesanato é que as crianças desenhem a mãozinha em um papel. Depois você vai cortar, ou a criança pode cortar se ela já tem essa coordenação motora. Ela vai colorir, ela vai cortar, ela vai escrever na mãozinha maneiras que pode ajudar outras pessoas, porque o Setembro Amarelo é sobre isso, é parar para ouvir, é ser gentil com o próximo, é ajudar. E a lição traz toda essa temática, tá? Em seguida, vocês irão colar a mãozinha das crianças aqui neste círculo e vai ficar aqui como está no modelo. A próxima atividade é as palavras cruzadas. Aqui estão todas as perguntas para as crianças respondendo na cruzadinha. Deixamos também um caça-palavras e um mapa mental para os pré-adolescentes, as crianças que já sabem ler. O mapa mental não tem segredo, é para as crianças abrirem a referência e procurar aqui as palavras que estão faltando. Esse é o objetivo do mapa mental. Aqui nós encerramos o caderno de atividades e eu quero apresentar para vocês a oficina das emoções, que está muito especial. Vamos lá. Pessoal, a oficina das emoções, volume 2. Semana passada nós liberamos o volume 1. Lembre-se que esse material está no módulo bônus. Nós deixamos para vocês essa semana a trilha das emoções. É um jogo de tabuleiro muito simples e prático.
Você não vai precisar comprar nada. Tudo o que você precisa para a trilha das emoções está aqui nesse arquivo. Aqui nós temos o tabuleiro, o dado, os pinos, o envelope das emoções e perguntas e respostas. Nós vamos explicar para vocês. Vocês observam que os cartões eles estão marcados. O laranja vai ficar dentro do envelope laranja. O que está marcado com rosa vai ficar dentro do envelope rosa. Como vai acontecer esse jogo? Muito simples. Aqui no sentimento ansiedade, ela vai ficar na posição do dado, mas deverá retirar uma das perguntas do envelope e responder. Se a criança tirar no dado o sentimento vergonha, ela vai ficar na posição certa e deve retirar um desafio no envelope das emoções. Como vai acontecer o jogo? A criança vai vir para o início. A criança vai jogar o dado. Aqui caiu na ansiedade. Então a criança vai vir para a imagem que tem a ansiedade. Se a criança cair em ansiedade, ela vai pegar um cartãozinho deste envelope e dentro desse cartão tem perguntas sobre a lição. Ah, tio Merson, mas eu quero usar esse jogo de tabuleiro em outras oportunidades. E aí você não vai ser obrigado a ministrar a lição 2 aqui da plataforma. O que você vai fazer é criar outras perguntas e imprimir os cartões e colocar no envelope. Então você pode usar em qualquer oportunidade. Mas, como nós estamos disponibilizando na lição 2, então as perguntas é sobre a lição 2. Olha só essa pergunta. Em nome de quem Pedro curou o coxo? Para o professor já tem a pergunta e a resposta. E aí o jogo continua. A próxima criança joga o dado, caiu medo, então a criança vai vir para a casinha do medo e assim sucessivamente. Se acabar os personagens e ninguém ganhar, por exemplo, a criança chegou aqui em tristeza, aí ela joga o dado e cai no sentimento tristeza, não tem mais, ela não vai voltar. Não tem mais o sentimento de tristeza. Então ela vai ficar paradinha no lugar dela. Até ela ter a sorte de cair o sentimento alegria e ela vencer o jogo. O que nós iremos fazer aqui, que já vai estar atualizado para vocês, nós vamos acrescentar mais uma folha para o jogo ficar um pouquinho maior. Outro ponto, quando a criança cair na casa do sentimento vergonha, ela vai pegar no envelope sentimentos e emoções, ela vai pegar um cartão. E os cartões aparecem desafios e perguntas como esta aqui. O que te deixa com raiva? A criança vai falar sobre raiva. Em outro cartão pode ter o seguinte: imite o sentimento raiva. Aí ela vai imitar o sentimento raiva. O material está bem lúdico, bem pedagógico. Você pode usar tanto na igreja ou você que é professor do secular levar para usar na sua sala de aula. Vamos usar esse material com propósito e sendo intencional. E a nossa intenção é que as crianças aprendam sobre sentimentos à luz da palavra de Deus. Façam um bom uso desse material. Uma outra oficina é a caixa das emoções. Eu falei para vocês na aula passada que naquela parte no final da lição, que eu sempre dou a dica para vocês encerrarem a lição abrindo um diálogo de reflexão com as crianças, principalmente os pré-adolescentes e adolescentes, vocês poderiam pegar uma caixa e decorar com os emojis para vocês colocarem aquelas perguntas que eu disponibilizo no planejamento de aula. Vocês podem imprimir, cortar e ir pegando as perguntas, ou melhor, levar a caixa até uma criança para ela mesma colocar a mão e pegar a pergunta e ler para a turma. E aí você já começa esse diálogo. Essa semana eu estou disponibilizando para vocês a caixa das emoções. O arquivo é todo pronto. Você vai apenas
cortar e seguir o passo a passo aqui da colagem. Em um lugar para você fazer a colagem e não tem segredo, gente. Vai ficar muito legal. Esse arquivo é grande, a caixa vai ficar num tamanho bem legal. Façam o possível para imprimir esse material no papel cartão, no papel mais duro. A experiência vai ser melhor. Tá tudo aqui, é só você cortar e montar. E aí, tanto as crianças podem escrever perguntas, como você pode usar as perguntas que eu deixei lá no planejamento de aula. O que você pode fazer também com a caixa das emoções é imprimir esses cartões, cortar, colocar dentro da caixa e aí cada criança vai pegando um cartão e ela vai completar a frase. Hoje me sinto grato por... Aí ela vai dizer um motivo de gratidão. Estou ansioso para... Ela vai falar alguma coisa sobre ansiedade. Eu me preocupo com... Eu estou feliz por ter... Então é uma forma delas se expressarem. Podem ter certeza que essa dinâmica vai funcionar muito, principalmente no final da aula. Vai ser muito legal. Lembrando a vocês que esses arquivos, sentimentos e emoções, eu não estou colocando a logomarca do Setembro Amarelo, porque o meu intuito é que você possa usar esse material em outras datas, em outras épocas. Não é só no Setembro Amarelo. Nós temos que falar de sentimentos e emoções o ano inteiro. Então, quando você achar oportuno falar sobre essa temática novamente, você já vai ter o seu material, certo? Então, essa é a oficina das emoções desta semana e semana que vem nós voltaremos com a lição de número 3 e com mais atividades, mais dinâmicas e mais oficina das emoções. Deus abençoe vocês, tenham uma excelente aula e até a próxima. Tchau, pessoal!